Jovem Bolo, no ano de 2008, em entrevista na revista Folha do Naia, referindo-se ao artigo de Walter Benjamin, você fala em estudar Belém com um único olhar, o de quem habita a cidade e o do forasteiro. Você poderia falar mais sobre isso? Qual é o artigo em que Walter Benjamin trata dessa complementariedade dos dois olhares? Como você realizou essa experiência em Belém? Stella, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um grande prazer para mim responder às suas perguntas e participar desta forma de sua pesquisa sobre o pensamento de Benedito Nunes sobre a Amazônia. O artigo de Walter Benjamin sobre o olhar do forasteiro sobre uma cidade e do olhar do habitante, se não me engano, é um artigo sobre o flaneur em Berlim. E o próprio Benjamin fez as duas experiências. Ele era da cidade de Berlim, nasceu em Berlim e escreveu sobre a sua cidade. O texto mais conhecido é Infância em Berlim, por volta de 1900. E ele também em outras cidades praticou o olhar de fora, em que ele então era o visitante, isso com relação a Paris e com relação a Moscou. E tem também um cruzamento de olhares de Benjamin. A frase é a partir de Berlim que a gente aprende a perceber melhor Moscou e vice-versa. Com relação ao meu estudo sobre Belém, o artigo Belém, Porta de Entrada da Amazônia, no livro publicado por Edna Castro, Cidades da Floresta, eu pratiquei então, senti a necessidade de praticar esses dois olhares, um olhar de fora para dar a alguém que não conhece Belém uma ideia da topografia da cidade. Então, eu experimentei o papel do flaneur, que é um tipo que Benjamin retoma a partir da Paris do século XIX. Então, encarnei o personagem do flaneur para visitar ícones urbanos, né? A Cidade Velha, e aí fiz 4 recortes históricos, né? A Cidade Velha, o comércio, a Praça da República e a nova Belém, que está se construindo desde o final do século XX, humanizado. E aí, como complemento ao olhar do forasteiro, o lugar de dentro, aí escolhi o romance de Dalcídio Jurandir, Belém do Grão-Pará. Então, os dois olhares se equilibram e cada um deles fornece informações que o outro não tem. Nessa mesma entrevista, professor, você faz referência à obra Grande Sertão Veredas, dizendo que é um retrato do Brasil a partir de vários discursos. O discurso do poder, o discurso das pessoas unidas do povo. Você acha que o livro de Guimarães Rosa, em certos aspectos, pode ser lido como um retrato da Amazônia? Em que aspecto? Olha, a gente poderia, naturalmente, fazer essa tentativa, mas talvez seja forçar a questão, né? Poderíamos lembrar que o sertão é também a palavra com a qual se designa o interior da Amazônia, mas vamos deixar isso para outros intérpretes. No caso de Grande Sertão Veredas, nós temos um livro que focaliza o Planalto Central do Brasil
justamente a região que se situa entre o sudeste e o sul do Brasil e, por outro lado, a Amazônia, entre o litoral, também não quero esquecer o Nordeste, uma parte do sertão faz parte do Nordeste, entre o litoral, então, e o centro-oeste. Então, esta região, o sertão, como centro geográfico do Brasil, tem também um grande precursor, né, que é o Euclides da Cunha, com os sertões, cuja primeira frase é justamente o Planalto Central do Brasil, de maneira que aí já é um território muito marcado pela tradição literária. Euclides Guimarães Rosa, uma tradição que os dois livros, esses dois retratos do Brasil, se reforçam mutuamente, mas a questão em aberto é justamente quando é que nós vamos ter um retrato da Amazônia que seja também retrato do Brasil. Professor Vini, a recepção da obra de Dalcídio Jurandir é tardia no Pará e é muito pequena no resto do país. Entretanto, Grande Sertão Veredas, que é considerado por muitos como um livro difícil ou um livro hermético, teve uma recepção ampla no país logo depois de ser lançado. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem sentido a explicação de que os livros de Dalcídio não têm recepção crítica porque há pouca divulgação das culturas da Amazônia? Bom, para responder pelo final, a Amazônia é pouco conhecida no resto do Brasil até hoje, início do século XXI. Eu ouvi em reuniões da SPPC, que foram realizadas na primeira década do século XXI, colegas, tanto de Belém quanto de Manaus, falarem, mas o resto do Brasil não conhece a Amazônia, e nós próprios ainda precisamos conhecer melhor a Amazônia. Essa é uma situação de fato. Agora, com relação à obra de Dalcídio Jurandir, um dado contextual ainda é que, geograficamente falando, mas também mentalmente falando, o Brasil do sertão fica mais próximo dos centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, do que a Amazônia, né? O que é de se notar é que Dalcídio Jurandir não faz parte, até hoje, do cânone da literatura brasileira. Talvez tenha 3 autores, me ocorrem assim, 3 ou 4 autores da Amazônia que tenham conseguido isso. Inglês de Souza, romancista como Dalcídio, um crítico, José Veríssimo, e 2 autores mais recentes, que são Márcio Souza e Milton Abu. Dalcídio não. Há vários fatores podem ser lembrados para tentar explicar essa ausência de Dalcídio no cânone da literatura brasileira, a falta de reedição de boa parte de sua obra, Ponte do Galo, Os Habitantes, Chão dos Lobos e Ribanceira. 4 dos seus 10 romances só tiveram dos 10 romances do ciclo amazônico só tiveram uma primeira edição. A reedição de Passagem dos Inocentes é praticamente desconhecida por metade da obra, né? Então, o que foi reeditada foi a outra parte: Chove nos Campos de Cachoeira, Marajó, 3 Casas no Rio, Belém do Grão-Pará e, muito recentemente, há 2 anos, Primeira Manhã. Acho que agora está havendo como você aponta, está havendo, no Pará, pelo menos, uma redescoberta do Dalcídio
toda a primeira década do século XXI é marcado por novas pesquisas sobre Dalcídio, e eu acho que esse esforço conjunto pode abrir melhor o campo. Agora, ainda com relação a Guimarães Rosa, aconteceu o que não aconteceu com outros escritores também do restante do Brasil. Ele teve uma projeção internacional dada a vários fatores. Um romance como Grande Sertão Veredas é um fenômeno não só na literatura brasileira, é o maior romance brasileiro do século XX, é um fenômeno também da literatura universal. E aí, apesar de a obra ser hermética, ser deliberadamente difícil, por causa justamente dessa ousadia de Guimarães Rosa investir na utopia de uma reinvenção da língua brasileira, essa ousadia foi premiada por uma recepção internacional, que por sinal nos Estados Unidos não ocorreu como ocorreu na Europa. É também importante realçar isso. Eu creio que, dado a esse esforço mais recente da crítica, que também a situação de Dalcídio Jurandir no panorama nacional e internacional vai melhorar. Professor, você deve ter lido o livro Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus. Nesse livro, como você lê Benedito Nunes? Nesse livro, ele é um intérprete de Belém? Ele usa os seus conhecimentos de filosofia e de literatura para escrever sobre Belém? Sim, eu li esse livro, Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus. Sobre Manaus, escreve Newton Atum, sobre Belém, Benedito Nunes. Aliás, ganhei esse livro de presente do Benedito, eu li imediatamente. E me foi muito útil na elaboração do meu estudo sobre Belém como porta de entrada da Amazônia, notadamente no uso de um conceito de ícone urbano. Então, o ícone urbano aqui em Belém é o Ver-o-Peso, é o Forte do Castelo, a Catedral da Sé, o Teatro da Paz, a Avenida Nazaré. Então, esses ícones urbanos me ajudaram a fazer essa apresentação de Belém para forasteiros, quando vestir, dentro da tradição da imitação de Belém para forasteiros, quando vestir, dentro da tradição benjaminiana, o papel de um flanão. Você leu também um ensaio do professor Benedito Nunes, chamado Os Animais dos Primitivos, os Outros da Nossa Cultura. Como você vê Benedito Nunes tratando de antropologia? Na sua visão, essa abordagem de Benedito é importante para entender questões da Amazônia? Por quê? Bom, Stella, eu conheci o artigo do Benedito Nunes, o ensaio Os Animais e os Primitivos, os Outros da Nossa Cultura, graças a você. Eu acho muito bonito estar ocorrendo esse diálogo, e agradeço ao Benedito Nunes, porque os grandes intelectuais, assim como os grandes escritores, eles aproximam as pessoas. Isso, e mesmo não importa se estas pessoas, como no caso de Dalcídio, ou de Jurandir, ou de Guimarães Rosa, se essas pessoas, Dalcídio, Jurandir, de Guimarães Rosa, de Benedito, se essas pessoas morreram, elas venceram a morte através dos escritos que eles deixaram, e que permite, então, um diálogo como o nosso. Esse é o trabalho da cultura. Não? Então, os outros, vamos falar dos outros da nossa cultura.
eu acho uma intuição brilhante que fez Benedito escrever esse artigo sobre os animais, os primitivos, que dentro da tradição filosófica ocidental são os expulsos, né? Isso vem desde os gregos, que se distanciaram dos bárbaros, e isso sobrevive, essa nomenclatura, em grandes pensadores, pensadores de primeiríssima grandeza, como Alexander von Humboldt, quando ele vem para a América Latina, quando ele vem para a Amazônia, embora não tenha sido autorizado para entrar na Amazônia brasileira, mas esteve aqui na região vizinha do Orinoco, que tem características bastante semelhantes. O que o Humboldt fala, ele fala nos civilizados e nos bárbaros, né? Nos povos que têm cultura e nos selvagens destas planícies, né? Aí está a discriminação, e ela é corriqueira. Então, eu vejo o artigo, o brilhante artigo do Benedito Nunes, como um grande resgate, um resgate necessário. Ele incentiva a antropologia, a ciência da cultura, a abrir lugar, e todos os grandes escritores, na verdade, estavam atentos para e os pensadores, para o animal que habita o ser humano. E aí é bom lembrar, e houve em certos pensadores, uma recepção muito estreita dos gregos, porque é dos gregos. Eu aprendi isso no colégio, a expressão que o homem é um zoon politikon, ou seja, um animal político, um animal urbano, um animal organizador da polis. Então, como é que, se os gregos viram, como é que aqueles que acreditam ou pregam, falar em nome dos gregos, têm essa recepção cultural? Então, Benedito Nunes, no seu ensaio, Os Animais e os Primitivos, os outros da nossa cultura, nos lembra e nos incentiva a reler também os gregos. Cada vez mais, as ideias dos intelectuais brasileiros estão sendo abordadas nas ciências sociais, em segmento destinado ao estudo do pensamento social brasileiro. Esses intelectuais são chamados, então, de intérpretes do Brasil. Costumam figurar Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, pensadores que têm em suas trajetórias intelectuais fortes vínculos com a literatura. Você incluiria Benedito Nunes nessa categoria de intérprete do Brasil, de intérprete da Amazônia ou de intérprete do Pará? Eu incluiria, sim, e eu acho extremamente oportuno que você, Stella, esteja desenvolvendo a sua dissertação de mestrado sobre Benedito como pensador da Amazônia, né? Esse trabalho precisa ser feito e está em ótimas mãos. E você tem várias qualidades para levar esse trabalho a bom termo. Inclusive, desejaria como desdobramento que você organizasse aqueles textos que formam o eixo da sua pesquisa, o corpus da sua pesquisa, ou seja, todos os artigos que Benedito publicou sobre a Amazônia. Agora, tem em relação, vamos à questão problemática da sua pergunta. Porque nós notamos ambos, tanto você quanto eu, creio que eu posso dizer isso, uma diferença de recepção. Se a gente compara Benedito como intérprete, eu diria mais intérprete da Amazônia, né? Vamos deixar em segundo plano intérprete do Brasil, se o nosso comparamos com os consagrados
intérpretes do Brasil. E aí a gente, por ordem cronológica, ou digamos, eu começaria não por ordem cronológica, eu diria um intérprete clássico do Brasil é o autor de Casa Grande, de Senzala. Mais sintético não dá para... esse título é um achado do Gilberto Freire, Casa Grande, de Senzala. Então aí nós temos um grande ensaio inquestionável, retrato do Brasil, inclusive com recepção internacional. Antes, cronologicamente falando, nós temos que nos lembrar de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e entre os contemporâneos, então, de Gilberto Freire, na década de 1930, o Casa Grande de Senzala em 1933, nós temos que lembrar de Sérgio Buarque de Holanda, com Raiz do Brasil e com aquele belíssimo Visão do Paraíso, que vai publicado depois, talvez o ensaio mais bem escrito sobre o Brasil. Depois, na sequência, a história econômica do Brasil e do Caio Prado, formação econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, do Raimundo Faoro, Os Dons do Poder, do Antônio Cândido, formação da literatura brasileira, e a gente teria que incluir ainda a obra de Florestan Fernandes e de Darcy Ribeiro. Talvez eu tenha esquecido um no meio, ou será que mencionei todos? Mencionei todos, né? Eu acho que Celso Furtado. Sim, Celso Furtado. Então, eu acho que esse é o cânone dos que retrataram o Brasil. Agora, desse cânone, eu acho que não é um erro dizer que Benedito Nunes não faz parte. Né? Ele poderia estar fazendo parte, mas por que não faz parte? E aí, complementando o diálogo que a gente agora teve há pouco sobre o seu projeto de dissertação, você está, eu acho que na pista certa. Eu creio que, em comparação com esses pensadores, o Benedito é mais filósofo do que todos eles, mas menos sociólogo, menos cientista social que eles. Né? Eu acho que isso poderia explicar a questão porque ele não está, de fato, em termos de recepção nesse rol, e a isso se acrescenta que a Amazônia, nesses retratos do Brasil, está relativamente pouco presente, mais ainda numa obra como Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, mas nos outros a Amazônia ocupa uma posição secundária, como de fato ocupa até hoje no pensamento e nos escritos dos intelectuais da parte do Brasil que não é Amazônia. Professor Benedito, eu sempre vi várias referências do professor Benedito ao seu trabalho, à sua pessoa, às visitas que faz sempre a Belém. Então eu lhe pergunto, o que mais marcou a sua aproximação, vários contatos que teve com Benedito Nunes ao longo de muitos anos? Bom, eu me sinto honrado com essas referências que o professor Benedito fez com relação à minha pessoa, e então eu vou tentar, no primeiro momento, lembrar quais foram os meus momentos de encontro com Benedito Nunes. Sendo que o primeiro foi o mais pitoresco. Eu conheci antes do primeiro. Eu cheguei aqui em 23 de agosto de 66, porque um professor visitante da USP, Antônio Augusto Soares Zamora, deu um curso em Berlim sobre grandes aglomerados. Então, eu me apaixonei por esse romance e vim, aos meus 22 anos, para o Brasil para estudar o romance e conhecer o país, pessoalmente. Ainda em 66, fins de 66, ou no mais tardar, início de 67, eu
conheci Benedito Nunes através, li um artigo dele no suplemento literário do Estado de São Paulo, que era então o principal veículo de crítica literária e crítica cultural. Este ensaio do Benedito tratava da questão da viagem, se não me engano, da viagem, o tema da viagem em corpo de barco, né? E então, como as principais leituras da minha infância e adolescência tinham sido livros de viagem, eu me interessei de imediato, e quando eu fiz, depois de ter feito uma descida do Rio São Francisco, atravessando então o sertão de Guimarães Rosa, isso em janeiro de 67, meio ano depois, em julho de 67, portanto lá vão 44 anos, eu vim pela Belém, Brasília, até Belém. E o meu contato principal aqui, eu vim também com a intenção de conhecer Benedito Nunes. Conheci então, fui procurar o professor Benedito Nunes e a dona e a esposa dele, Maria Silvia, na casa deles, na Travessa da Estrela, não muito longe do Bosque Rodrigues Alves. E o pitoresco ao qual estava me referindo foi o seguinte, é que poucos dias antes tinha, se ouvia rugidos. O pitoresco ao qual estava me referindo foi o seguinte, é que poucos dias antes tinha, se ouvia rugidos de leão lá nas proximidades da Travessa da Estrela, sendo que o leão não é propriamente o animal da selva amazônica, mas então era a presença da fera, a presença do animal, do outro, do ser humano. E então até se fecha, assim, por assim dizer, para mim, o conhecimento do Benedito Nunes foi justamente através da presença de um ou outro, né, que foi leão tinha fugido de um circo que visitou Belém, e o leão então andava lá pelo bosque, e talvez também pelo que o Benedito sugeriu, pela travessa da Estrela. Então, como disse Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Eu não sabia que Belém era tão perigoso, mas andavam de fato naqueles dias em que o Benedito e a Maria Silvia andavam um leão pelas ruas de Belém. Isso você pode conferir com até o mês passado, ainda dava para conferir com o próprio Benedito, e se pode conferir com a Maria Silvia, né? Então isso é evidentemente um encontro inesquecível, né? Bem, aí a gente conversou sobre Guimarães Rosa e deixa eu ver, o encontro seguinte, cronologicamente falando, foi, se não me falha a memória, em 1984, portanto, 17 anos depois, quando eu pedi à administração da Faculdade de Filosofia a convidarem o professor Benedito Nunes para fazer parte da minha banca de tese de docência, né? Justamente por causa das nossas afinidades em termos de literatura e de filosofia. A tese que eu defendi chama-se Tableau Berlinois, subtítulo Walter Benjamin e a cultura da República de Weimar, essa tese eu retrabalhei depois e publiquei com o título Fisiognomia da Metrópole Moderna, a representação da história em Walter Benjamin. E aí o diálogo com Benedito foi muito profícuo. Eu me lembro, inclusive, ele foi o mais conciso de todos os arguidores. Ele praticamente, a arguição dele se condensou numa frase muito precisa. Lili, qual é no seu estudo e na obra
de Walter Benjamin o significado da questão da hermenêutica. Isso era bem o estilo conciso do pensador Benedito Nunes. Quando foi o encontro seguinte? O encontro seguinte foi em fins de foi 6 anos depois, em fins de 1990. Naquele ano de 90, eu organizei com 3 colegas, com Jean-Marie Gagnedin, com Gunther Pressler e com Michel de la Fontaine, que era diretor da programação cultural no Instituto Goethe de São Paulo e que tinha sido aluno de Adorno. Nós organizamos um simpósio internacional que nós chamamos 7 perguntas a Walter Benjamin. E o evento teve uma repercussão incrível. Lotou durante os 3 dias, lotou o auditório do Instituto Goethe. Eu me lembrei, eu só vi esse tamanho de pessoas, de sede de saber, durante a revolta estudantil em 1968. E aí então, o professor Gunther e eu recebemos um convite aqui do Instituto Goethe de Belém, e o moderador do evento foi justamente, foi na UFPA, foi o professor Benedito Nunes. Então, aí foi o nosso terceiro encontro. Depois, outros 6 anos, aí houve desdobramentos, porque, na verdade, e eu sou muito grato ao professor Benedito Nunes, porque não foi a partir desse encontro pontual, eu retomei o meu corpo a corpo com a cidade de Belém, porque, vejam bem, eu tinha vindo a Belém pela primeira vez em 1967, aos 23 anos, e demorei, não me perguntem por quê, outros 23 anos, até 1990, para voltar. Eu próprio não sei explicar. Eu acho que as metrópoles, Berlim, Paris, São Paulo, me absorveram. A carreira acadêmica, primeiro na teoria literária da PUC, depois entrei na USP em 77. Bom, aí eu tive contato com o Benedito, mas finalmente voltei à Amazônia. Lá se vão 21 anos e desde então tive um contato ininterrupto através do professor Benedito Nunes. Foi o professor Benedito Nunes que então me fez um convite para eu dar um curso sobre Walter Benjamin no primeiro semestre de 91, na filosofia da UFPA. Ali, no mesmo ano, eu ainda voltei e fiz um contato com 2 professoras do NAIA, que hoje são minhas interlocutoras, Edna Castro e Rosa Acevedo. E aí eu, durante vários anos, na década de 90, dei cursos de curta duração no NAIA sobre Walter Benjamin e a questão da cidade, a fisionomia de Berlim, Paris, São Paulo e também a fisionomia da cidade tropical, e é este que continua o meu objeto de estudo através da obra de um escritor daqui, Dalcido Jurandir. Então, a gente poderia dizer isso, assim, sem dizer o meu contato, então, através de Belém, se intensificou, foi decisivamente reforçado. Acho que foi a principal influência, pelo que eu vejo, de Benedito Nunes na minha trajetória, esse fato de me ligar com a cidade de Belém, primeiro
eu falando com a visão de fora, né, os conceitos, o modo de percepção de Walter Benjamin, e aí indo me familiarizando com a cidade, me familiarizar com a cidade, cada vez mais o conhecimento de Belém, da sua periferia e do entorno fluvial, através da obra de Dulce de Jurandir, que é um ciclo de 10 romances, algo como 3.000 páginas, isso demanda o seu tempo. Então, neste novo século, no século XXI, é isso que está ocupando a minha energia. Só agora mais encontros com Benedito, mas o principal, eu acho que está dito isso só para complementar, no meio desse percurso, em 96, nós nos reencontramos, Benedito e eu, diante da câmera de televisão, da TV Globo, Pedro Bial, nos entrevistando em As Cores de Rosa. Então foi em 96, portanto 40 anos depois da publicação de Grande Sertão Veredas, a gente fomos entrevistados pelo professor Benedito Nunes e eu no Itamaraty, no Rio de Janeiro, na rua Visconde Inhaúma, onde trabalhava Guimarães Rosa e onde eu encontrei João Guimarães Rosa no dia em que eu desembarquei no Brasil, 23 de agosto de 66. E de lá para cá, nas minhas várias vindas a Belém, na primeira década do século XXI, então nós sempre nos encontramos, fui visitar o professor Benedito e Maria Silvia na casa deles, e mantivemos o diálogo até bem recentemente. O nosso último encontro foi no ano de homenagem a Benedito Nunes, em 2009, quando ele completou 80 anos, foi na Universidade de São Paulo, quando foi lançado, inclusive, a clave do poético. E a minha palavra final é a tristeza pelo fato de não ser mais possível esse encontro com Benedito Nunes em pessoa. O consolo que resta é o que eu lhe falei. Ele sobrevive em nós, através das pessoas, e o que pode ter de mais bonito no caso de um pensador e de um escritor como ele, que continuar ligando as pessoas através das palavras que ele deixou em forma de escrita. Aí vale realmente a frase de Guimarães Rosa, que tem uma conotação mais densa aqui na Amazônia. As pessoas não morrem, elas ficam encarnadas. Professor Virgílio Moura, eu fico muito grata por essa oportunidade de conversar com você. Eu tinha essa vontade há muito tempo, até que pessoas menos chatas me informou da sua vinda dessa banca, professor Rival, e eu imediatamente tentei localizar pela internet para ver a possibilidade dessa nossa conversa, dessa sua entrevista. Agradeço também ao professor Haroldo Valeixo, que está aqui já nesse momento, participando dessa nossa gravação. E a nossa tristeza é a mesma. Talvez as palavras sejam as mais fortes mesmo, né? A gente vai enfrentar no nosso trabalho, no nosso pensamento, na nossa trajetória. E espero que esse meu trabalho no NAI continue sendo um trabalho de grande satisfação que tem sido, e com a orientação muito especial da professora Helena Castro, que também teve a oportunidade de conviver com
professor Benedito, de assistir aula do professor Benedito, de acompanhar, muitas vezes, lado a lado, essa trajetória do professor Benedito.